Setor de energia elétrica em risco, esse é o principal tema do vídeo de hoje, mas nós também vamos comentar aqui a Braskem que disparou, a Energias do Brasil e a Aura Mineros com o resultado operacional do terceiro trimestre de 2022 e também a Cosan. Será que ela fez um fundo agora? Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo que ajuda ele a chegar a mais pessoas e também considere aí se inscrever no canal ativando o sino, tá? A Braskem disparando, né, quase 20%, a Cosan segurando ali aqueles 15,40 que a gente tinha conversado, né, e a Aura Mineros que abriu o dia aí refletindo ruim o resultado operacional, mas depois acabou ficando aqui no 0 a 0, enquanto a Energias do Brasil ainda não teve aí a resposta, né, do resultado que saiu só depois do pregão, ficou aí um pouquinho negativa, né. Então a gente vê a Cosan que já vinha aí entre oscilações, né, sobes e desces, já estava a bom preço e ela vem aí após fato relevante de aquisição da Vale e despenca, né, bate aqui no 16,50 na sexta, tenta resistir, mas na segunda não a resiste, vai até o 15,40, resiste aqui e hoje na terça-feira ela vai, bate aqui e consegue resistir os 15,40. Será que foi um novo fundo? A gente vai ter que confirmar nos próximos dias. O cenário internacional também vai dizer um pouco sobre o caminho da Cosan, né, obviamente, mas a gente viu que mesmo hoje o Ibovespa caindo, ela deu uma altinha aí, segurou nos 15,40, né? A compra da Vale eu acho positiva, mas ela vai impactar, sim, aquele crescimento lindo de dividendos que a gente estava vendo já agora, né? Vai dar uma pausinha, depois vai voltar a crescer, vai crescer ainda mais, só que assim, nesse período aqui de 4, talvez 5 anos, a empresa não vai parar de pagar dividendos, mas vai sim provavelmente ser menor do que aquilo que a gente estava imaginando, mas é só por um período, né? Isso aí é pouco para o investidor de longo prazo, né? E falando da Braskem, a Braskem dispara após notícia que a Apollo elevou a oferta e a Petrobras e a Nova Honor negam. Então a grande questão aqui é se é verdade ou não, porque se for verdade, realmente essa alta de 20% foi até pouco, a ação está valendo hoje R$ 33,50 e a proposta da Apollo teria sido de R$ 50, tá? 25% acima do anterior. R$ 50 contra R$ 33,58, que é o preço aqui da ação hoje, né? Lembrando que não tem confirmação, já que a Nova Honor vem aí reiterar manifestações anteriores, ressaltando que até o momento não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada no processo de alienação de sua participação acionária na Braskem. Petrobras também informa que nenhuma informação de que não tenha sido divulgada ao mercado, né? Então, assim, por que subiu 20%? A coisa é muito aí errada, né? Cadê aí a fiscalização? Ainda dando uma olhada na cotação da Braskem no último ano, ela já caiu aqui, ó, 32% mesmo, com essa alta significativa aí de 20%. Se essa oferta de R$50 for concretizada, só para a gente ter uma noção aqui, chegando a R$50 seria uma alta de 49%. Isso mostra que realmente a empresa está barata. Inclusive a oferta não é assim assombrosa de cara, é simplesmente que a ação está barata, mas é uma ação cíclica e no momento aí o mercado exagera para cima e para baixo, é natural, né? Então uma ação que estava negociada lá em valores aí próximos de 60, há pouco tempo agora estava aí nesses dias aí sendo negociada a 20 e poucos. Tag along aqui 100%, se vai realmente acontecer exatamente dessa forma, a gente nunca tem certeza, né? E quando a gente vê o resultado operacional da Energias do Brasil, o volume de energia distribuída aumentou em 1%, né? Enquanto a quantidade de clientes aumentou 2,7%, muito positiva a quantidade de clientes aqui em pessoas físicas, residencial, aliás, vem aumentando bastante, enquanto o industrial houve aqui uma redução de 22,6%, mas o volume manteve-se aí estável. Isso porque está tendo também uma migração do cativo aí para o livre, né? Então a quantidade de clientes está sendo menor, mas o consumo é maior. A gente vê aqui 23,7% de queda, né? Só aqui no cativo, contra um aumento de 10,8%, mas é pouco, né? A quantidade aqui de clientes, mas eles consomem bastante. Mesmo assim, eu vou formular algum questionamento aqui para a Energias do Brasil, para ver aí a posição deles em relação a isso, embora seja bem tranquilo, né? É a migração natural que é acontecendo, tá? A gente vê o comercial aqui aumentando 3,6% aqui no consumo, né? Enquanto no cliente também aumentou 3,1%, o rural teve uma queda de 1,1%, também queda nos clientes, e os outros 3% também de queda no volume, mas aumentou aqui os clientes, tá? Então, de forma geral, a gente vê o total do livre, né, aumentando 1,4% e o total do cativo aumentando 0,7%, enquanto aqui em quantidade de clientes também aumentou nos dois, 2,8% aí no geral e 2,7% aqui no cativo, tá? Então você vê que está bem sólido aqui o resultado da distribuição da Energias do Brasil.
Quando a gente entra nos detalhes aqui do resultado da distribuição, foi bem tranquilo. Residencial, uma mudança na temperatura um pouco em relação ao ano passado, um pouquinho mais de dias úteis aí. Industrial, com uma redução aqui no setor automotivo, aí um aumento no setor de papel, celulose, borracha e plástica. É normal acontecer essas oscilações, né, nos volumes. O comercial tendo aumento por reclassificação aqui dos clientes, tá? E aí no Espírito Santo a gente também tem a mudança aqui em residencial e também aqui no industrial, com também uma classe aumentando, a outra diminuindo, aqui de minerais metálicos, é tudo assim bem tranquilo, nada assim que possa se preocupar. O volume de energia vendido foi um pouco menor devido aos contratos bilaterais estabelecidos no período, né, devido também ao risco hidrológico mais favorável, então teve uma menor exposição aqui à crise hídrica, né, então não teve, vai reduzir os custos, na verdade, dela, né, de geração, mas também a térmica acaba não despachando energia ali. A térmica é interessante para a Energias do Brasil, que controla aí, né, na crise hídrica, dá uma amenizada, nem precisou ser usada, já vem sendo assim de um tempo, tá? Então, tranquilo também. Foi um resultado bem tranquilo aqui da Energias do Brasil, tá? Comentando aqui a Aura Minerals, eles praticamente entregaram o que prometeram, né? Tivemos aqui um aumento de 5% em relação aos preços atuais, né? Mas se fizesse aqui um paralelo com preços iguais ao trimestre anterior, teríamos um aumento aqui na produção de 8%. Porém, nós tivemos aqui alguns pontos que eu já vou comentar que não foram tão assim legais, mas enfim, nada de preocupante não. A gente vê aqui no Aranzazo um aumento de 6% em relação ao trimestre anterior, então foi muito aqui positivo em relação ao avanço aqui das produções, e o EPP, que era esperado aquela maior concentração de teor, e realmente aconteceu, e a expectativa é que no quarto T aconteça mais, então o EPP vai melhorar ainda mais no próximo trimestre, né? E no San Andrés, né, que aconteceu aqui, então, expectativa um pouquinho frustrada, porque teve muita chuva, então choveu um pouco mais aqui do que a média, e também pela troca do operador de mina, tá? Com o objetivo aqui de aumentar a produtividade e reduzir os custos de caixa nos próximos trimestres. Então, mas no momento dessa troca aqui de transição, né, do novo operador de mina, acabou trazendo um impacto negativo no momento inicial, vamos assim dizer, tá? Mas a expectativa da empresa é que isso aqui volte ao nível normal, né? Inclusive com redução aqui do custo caixa, né? Então vai ser positivo para a empresa no quarto T de 2022. Então aqui foi levemente, bem pouquinho negativo, o resto foi aqui bem em linha com o que a empresa vai falando, que já é positivo, né? Porque o mercado meio que desconfia sempre, né? De qualquer forma, a empresa continua com aquele guidance interessante aí de longo prazo, tá? Então a gente vê aqui o CEO da empresa falando que apesar dos impactos adversos de clima, preços mais baixos do cobre e menor produtividade em Honduras, neste trimestre aumentamos a produção em 5% em relação ao segundo T de 2022. Esperamos fortalecer nossa produção em todas as 3 operações à medida que avançamos para o quarto trimestre, principalmente em EPP, né, que vamos ter teores mais altos, e em San Andrés, onde espera que as eficiências operacionais entrem em vigor. Tudo isso aqui que eu acabei de comentar, né? Então essa questão da troca atrapalhou aqui San Andrés em relação ao trimestre anterior e também em relação ao trimestre do ano passado em 20%, mas as minas EPP vêm rendendo demais, né? Um aumento de 43% e em relação ao ano passado, um aumento de 18%, vem voando aqui muito bem. E a Aranzazo também teve aqui uma redução de 1% apenas e 2% em relação ao passado, aí está bem estável o Aranzazo, né? E falando aqui da produção da Aura Minerals, está aí meio que tranquilo, né? E a gente espera então um quarto trimestre forte. Vamos ver se ela vai cumprir realmente aí o combinado, né? E falando da energia, a gente vê que o governo vai anunciar que medidas para reduzir as tarifas de energia em até 10% de Sácheda, não sei se é assim que se pronuncia. O ministro de Minas e Energia não explicou quais seriam as medidas e também prometeu novos empenhos aí em corte de combustíveis. A questão é que ele não explicou quais seriam as medidas e o mercado não gosta de dúvidas, e aí começam as narrativas, né? Os analistas aqui da UBS relembram a MP 579, eu até tenho dor no estômago quando relembro disso, de 2012, né? Que afetou o mercado acionário brasileiro, mas eles não acreditam em movimentos parecidos em 2022. Eu também digo de passagem aqui que não acredito, mesmo com o governo atual reeleito ou o novo aí candidato, também não acredito, mas a gente não pode ignorar o passado, né?
E sempre que se fala em redução de conta de luz, existe uma pressão nas elétricas. Quem não lembra aí da medo das meter o dedo nas elétricas do Bolsonaro, né? Houve queda nas ações, a gente encarou como uma oportunidade, mas sempre existe aquele receio, porque 2012 sempre está ali, ó, ecos de 2012, a matéria da época, sempre que se fala em intervenção vem a MP 579, não é à toa, a MP 579 foi uma desgraça criada para fazer populismo. A Dilma veio a público falar que foi a maior redução da conta de luz, iria acontecer. Aconteceu por um curto período, porque quando você intervém nos preços artificialmente, a oferta diminui e depois o preço volta, né? E volta com tudo. O que acontece nesse meio do caminho foi incertezas nas empresas de energia e a destruição de uma pobre coitada de uma empresa estatal que deveria ser cuidada, foi simplesmente caindo 85%, anos de fundo, dividendos baixos. Isso não é uma oportunidade, isso é uma destruição, né? Então, assim, a gente gosta de promoção? Gosta. A gente gosta quando cai eventualmente, a gente compra Vale ali barato, a gente gosta quando a Klabin não sei o que lá e cai, a gente compra. Agora, quando existe uma destruição de uma empresa, a gente não gosta. Então, não é legal quando um político inventa um populismo como esse aqui, tá? No final das contas, nem consumidor, nem empresa saiu ganhando, tá? Então, a gente vê aqui que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sácheda, afirmou que nos próximos meses do governo deve anunciar a medida de reduzir 10% das tarifas de energia no próximo ano. Já vem aquela dor no estômago. Sempre existe aquele fundinho, né, de dorzinha no estômago aí, já preparando o omeprazol. Então ele vem aqui falando, né, que o Brasil continuará tendo novas reduções de energia, vai ficar mais barata. Sem especificar muito, o mercado começa então a fazer as comparações com a MP 579, né, o 11 de setembro do setor elétrico, não sou eu que escrevi isso. No entanto, o atual ministro de Minas e Energia tem sido muito orientado para o mercado, né, então o mercado começa a pensar que não vai ter algo muito grave, né? E aí a UBS aqui relembra o MP 579, 2012, que impactou drasticamente as concessões de geração e transmissão de energia, até a publicação delas, concessões de geração de energia e transmissão eram renovadas pelo mesmo período original, sem qualquer compensação ao poder cedente, governo federal, né? Então isso aqui realmente houve uma baguncinha, né? Na tentativa aí de reduzir as tarifas de energia em 20%, o governo federal editou a MP propondo antecipações de custo de renovação e naquela época, né, estavam para expirar em 2017. Naquela época, a MP 579, posteriormente transformada na Lei 12783, impactou a expectativa do direito de renovação das concessões da geração e transmissão de energia, criou uma indenização para as transmissoras, hoje discutida aí na Justiça URBSE, que tanto intervém aí na transmissão paulista, e também transferiu parte do risco hidrológico GSF aos consumidores, tá? Olhando o cenário atual, uma das medidas que o governo deverá tomar no curto prazo é a renovação de concessões da distribuição de energia. Então, dessa vez, a distribuição é que está no foco. A gente está vendo toda essa transição energética, né, mudando aí para o mercado livre. Então é natural que aconteça muita mudança realmente no setor de transmissão. As concessões começam a expirar em 2025, tem Energias do Brasil na frente da fila para renovação, mas há de se lembrar que o setor de distribuição investe tão pesado que as renovações não são tão facilmente assim descoladas, né? Não dá para simplesmente pôr um pé na bunda das empresas de distribuição. Tem indenizações grandes devido aos investimentos pesados que elas fizeram. Então, elas têm aí uma certa proteçãozinha aí, né? No entanto, a OBS acredita que esse fator não vai fazer redução nas tarifas, né? Por conta que o foco aqui, na verdade, é a modernização do negócio de distribuição, que é fantástico realmente, tá? E aí eles acreditam que a parte da redução da conta pode vir de Itaipu, né? Já que o ano que vem vem em seu anexo C do Tratado de Itaipu, que parte do acordo entre Brasil e Paraguai aí compra 30% de energia paraguaia. O documento trata de condições de comercialização de energia gerada. Então, uma parte pode ser aí desse acordo Brasil-Paraguai na Itaipu, e nós temos outra possibilidade que é a redução adicional do encargo CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, excluindo aí usinas contratadas a regime de emergência. Então já são dois pontos aqui que eles estão elencando como possível redução de energia, né? E por último, e não menos importante, eles poderiam antecipar a renovação das concessões de geração mediante pagamento de
outorga. Importante destacar que esta última opção seria uma medida provisória que teria de ser aprovada pelo Congresso antes de tornar uma lei. Eu acho um pouco difícil assim, nessa correria, de repente ano que vem, mas impacto seria positivo em algumas empresas de distribuição, como por exemplo aquelas que têm grande aí perda, né, como a Light. Mesmo as outras acabam às vezes também tendo benefício aí de uma redução nesse sentido aí, tá? Então você vê que o mercado ele tá de olho, eu também tô de olho, mas a gente tá otimista, eu também sigo otimista. Então o resumo aqui do contexto é que sim, a gente fica de olhos atentos, tanto eu quanto o mercado, mas a gente está aí relativamente positivo. Eu, seja aí com o Lula, seja com o Bolsonaro, a gente acredita aqui que não vai acontecer grandes coisas, mas é só a minha opinião, não é recomendação de que vá ou não acontecer. Só estou falando aqui minha opinião e leitura dos fatos, e fatos, né, não tem argumentos. Aconteceu aquilo que eu mostrei e ponto final. Pode deixar o comentário no vídeo. Político, eu não gosto de nenhum deles. Um abraço e até o próximo. Valeu!